Já imaginaram o quão mais aborrecida seria a vossa vida se eu não começasse a semana com um vídeo da Ana Gomes? Com toda a probabilidade, os seguidores atentos deste canal teriam uma semana muito mais triste, não se iriam rir no início da semana e, portanto, eu acho que também é importante porque rir é um bom remédio, como sabem, e, portanto, vamos ver o comentário da Ana Gomes em que ela basicamente diz isto de forma resumida e parafraseada. Ana Gomes diz que André Ventura não precisa de ser envenenado porque ele próprio é veneno e o Partido Chega são veneno. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta intervenção por parte da Ana Gomes e fazer uns breves comentários com aquela clarividência intelectual que a Ana Gomes já nos habituou. Vamos então ouvir. Que o PS tem que estar aberto a alianças com forças democráticas, como o LIVRE, designada como o LIVRE e outras, dependendo dos diversos locais, até admito com a própria AD, exatamente para barrar aquelas que são antidemocráticas, porque eu não tenho a mais pequena ilusão. O Chega joga o jogo democrático, mas para fazer aquilo que fazem os fascistas. Sejamos claros, está a referir-se a algumas câmaras essenciais, por exemplo, da margem sul do Tejo, que possam ser conquistadas pelo Chega e que, portanto, o que está a advogar é que haja união entre a AD e o PS numa coligação com forças democráticas para as autárquicas, para derrotar, para garantir que, de facto, há boa governação, a partir daí uma governação mais aberta e que é uma governação democrática e não é, portanto, o Chega. Claro, portanto, uma governação democrática seria aquela onde o Partido Socialista participar coligado com algum tipo de força política que a Ana Gomes considera que é democrática. Uma coisa muito interessante que a Ana Gomes diz é que o Chega agora vai tomar o poder e transformar isto num Estado totalitário fascisante e que vamos ficar todos sem o direito ao voto e vamos todos ser impedidos de falar livremente e os mídias tradicionais não podem dizer o que querem. É uma coisa que eu acho particularmente interessante, é que provavelmente com o Chega no poder, os mídias tradicionais, muitos deles iriam à falência, porque não havia cá o subsidiar desta gente para andarem a dizer as baboseiras que dizem. A Ana Gomes se calhar ficava sem salário. Bom, se a SIC conseguisse subsistir com o comentário da Ana Gomes e, de um modo geral, do ponto de vista privado, com publicidades, parcerias, patrocinadores, etc., conseguisse subsistir com o comentário da Ana Gomes, tudo muito bem, faça o comentário da Ana Gomes, deixem a Ana Gomes falar, até porque eu preciso de conteúdo aqui para o canal. Agora, se a SIC Notícias depender diretamente de financiamento estatal, então acho que têm que ir à falência. É tão simples como isso. Eu não vejo porque é que uma empresa privada, como é, por exemplo, dos meios de comunicação tradicionais, e agora há pessoas que dizem, bom, mas isso é automaticamente uma tendência fascisante da tua parte, porque o que seria importante mesmo era nós termos órgãos de comunicação social financiados pelo Estado. Não, o que seria importante mesmo era nós termos jornalismo sério a ser feito. Isso é que era importante. Fazer-se jornalismo sério era importante. E jornalismo sério pode, eventualmente, vir a trazer dividendos para quem o quiser fazer. Agora, eu não consigo perceber porque é que 55 milhões de euros do nosso dinheiro tem que ser utilizado para financiar, nomeadamente, o salário da Ana Gomes. Porque a Ana Gomes está aqui e posso-vos garantir que não é de graça. E, portanto, porque é que a Ana Gomes tem que estar em direto nas televisões portuguesas a receber salário de financiamento estatal? Porque 55 milhões não foram todos para a SIC Notícias, mas foi distribuído assim por um conjunto de mídia, digamos assim. Porque é que a Ana Gomes tem que estar a receber dinheiro dos nossos impostos? A Ana Gomes, no fundo, também é uma funcionária pública. E, portanto, se a Ana Gomes estiver a prestar um serviço, leia-se este serviço de comentário político, é um serviço brilhante, como sabem, mas enfim, isso não me cabe a mim avaliar, isso é uma decisão que o mercado teria que tomar. Mas, se a Ana Gomes estiver a trabalhar para uma empresa privada e essa empresa privada se conseguir manter e pagar-lhe um salário sozinha, de forma independente, tudo muito bem, não tenho nada contra. Agora, a Ana Gomes ser funcionária pública, isso aí já me incomoda um bocadinho, porque eu não quero que os nossos impostos sejam utilizados para financiar esta gente. Não tem que ser, é tão simples como isto. Querem ter atividade jornalística, façam jornalismo sério, façam como o Canal Now, que neste momento, pelos vistos, estão à vontade do ponto de vista da liderança das audiências e têm liderado, nomeadamente por causa daquelas reportagens que a Ana Leal tem feito, também têm dado um grande impulso às audiências do Now. E, portanto, é um bocadinho por aqui, meus caros. Eu acho que não temos que financiar a Ana Gomes, nem a SIC Notícias, nem etc. Mas, enfim, o comentário ainda não acabou, aliás, mal começou e agora só vai ficar melhor. Aliás, vamos ver também, há outras matérias onde nós vamos ver como é que a AD se porta. Por exemplo, porque sabemos que o facto do PS ter perdido a posição formal de líder da oposição, o que não quer dizer que
que deva perder a posição de líder informal, do meu ponto de vista não deve, pelo contrário, mas isso vai implicar que determinados lugares no Estado sejam ou não abertos à infiltração do Chega. Vamos ver como é que a AD isso vai vir-se já, porque o Chega faz toda essa conversa que é antissistema, mas não é nada antissistema, eles querem ir aos tachos, como eles dizem, e pior, eles querem infiltrar-se em determinados órgãos de Estado, não é por acaso que Ventura já está a dizer que quer ir para as secretas, etc., porque obviamente eles têm objetivos que são antidemocráticos, não nos enganemos. Ventura não precisa de ser envenenado, ele é veneno. E o partido dele é veneno. E, portanto, não precisa de ser envenenado, como ele disse, e tentou invocar que se sentiu assim, etc. E, portanto, sim, primeiras autárquicas, é o grande desafio que o PS tem que fazer prova de humildade, de abertura a outros, pode ganhar com a contribuição de outros partidos, e o LIVRE, obviamente, é o que está em primeiro lugar, e também para as próprias presidenciais. Não vamos falar aqui das presidenciais, falaremos possivelmente na próxima semana, até porque... Mas eu não concebo que o PS, um partido estruturante da democracia, possa voltar a permitir-se a não ter posição sobre as presidenciais. Como António Costa teve em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. E no fundo era a posição já de Sócrates, não é? Que permitiu tudo aquilo que se viu, que aliás deu assim as vitórias a candidatos da direita. Mas essa é uma questão que veremos. E certamente haverá... Bom, meus caros, este foi o comentário da Ana Gomes e é uma coisa muito interessante que a Ana Gomes sugere estas alianças com partidos democráticos, nomeadamente o partido de Álvaro Cunhal e nomeadamente o partido que é liderado por um amigo do Lothar Bisky. Lothar Bisky, que era um antigo membro das polícias políticas alemãs, que é uma coisa muito interessante. Portanto, só gente defensora da democracia liberal, como se pode ver. Esta questão das alianças do Bloco Central ou à esquerda, a Ana Gomes até defende que a AD faça também coligações com o Partido Socialista para que o Chega não lidere nenhuma zona nas autárquicas e, portanto, isso pode ser feito, não digo que não, mas vai dar bastante jeito ao Chega, até porque vai reforçar mais uma vez a questão da macronarrativa que já se tem reforçado a nível nacional, nomeadamente pela incapacidade destes senhores lidarem com o Chega, o que da minha parte me deixa bastante feliz. A elite portuguesa política é das elites mais estúpidas que há na Europa, mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, é uma coisa inacreditável. Diz Ana Gomes, bom, o Partido Socialista até pode ter perdido a liderança da oposição do ponto de vista formal, não a deve é perder do ponto de vista informal. Do ponto de vista informal, muito menos tem. Já só tinha a formal e agora a informal muito menos tem. O Partido Socialista nunca foi a oposição verdadeira da AD. Não são oposição. Vocês não foram a oposição nos últimos anos, continuam a não ser, e é esta ideia da democracia em pêndulo, em que hora vai para um, hora vai para o outro, e portanto isto é o que tem acontecido. A ideia de que o Partido Socialista era líder formal da oposição e que agora é apenas líder informal, vocês a liderança informal já não a têm há imenso tempo, porque só é líder informal quem faz verdadeiramente oposição, que não é o caso do Partido Socialista. Portanto, oposição por parte do Partido Socialista é uma coisa adorável. Ana Gomes refere-se à entrada do Chega nos principais órgãos do Estado como uma infiltração. Neste momento, o Chega tem mais direito à presença nos órgãos do Estado do que o Partido Socialista. Eu estou-me a borrifar para aquilo que foi o vosso papel nos últimos 50 anos em Portugal, até porque, diga-se de passagem, foram uns dos principais responsáveis pela situação miserável em que se encontra o país. Mas se nós olharmos para a expressão infiltração, parece que o Chega está a forçar a sua entrada quase que sob coação, pondo alguém sob coação ou através de um golpe de Estado ou alguma coisa do género. O Chega ganhou o segundo posto político em Portugal. A Ana Gomes tem que se dar ao respeito e tem que ter respeito por aquelas que são as escolhas políticas dos portugueses. O Chega não se está a infiltrar em órgão nenhum. O Chega está a pegar naquilo que é seu por direito, que é o segundo lugar do ponto de vista eleitoral e que é a presença nos órgãos decisivos do ponto de vista estatal. E a Ana Gomes diz, não, mas eles andam atrás dos tachos e não são nada antissistema porque querem estar no sistema e querem estar nos órgãos do Estado. Das duas uma, ou a Ana Gomes não acredita numa mudança política institucional, portanto feita através da
obtenção do poder e da presença em órgãos do Estado, ou a Ana Gomes está a sugerir que a verdadeira forma de ser antissistema é fazer golpes de Estado. Não sei. Portanto, eu acho que se pode ser verdadeiramente antissistema procurando o poder para reverter determinadas situações, nomeadamente a ideologia dentro da Constituição, mas isso é apenas um pequenino detalhe, apesar de que simbólico e a simbologia é bastante importante. Mas que ninguém tenha dúvidas que a forma de se fazer política nas democracias liberais é ganhar eleições e pôr em prática as vossas ideias. E a política é feita de escolhas. Esta ideia de que temos todos que chegar a um consenso sobre tudo o que o governo faz, não temos nada. Não temos que chegar a consenso nenhum. A política é feita sobre escolhas e esta ideia, que aliás foi bem caracterizada por Sérgio Sousa Pinto nas televisões portuguesas, em que basicamente se diz, bom, isso, o salário mínimo está a subir 2, 3%, ponham 10%, ponham 1000%. É preciso dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Todo o dinheiro do mundo que for possível. Isto não é campanha séria. E, portanto, se quisermos falar sobre decisões do Estado, nós temos que estar dentro do Estado e temos que ter órgãos de poder dentro da máquina estatal. Se não tivermos órgãos de poder, nós não vamos conseguir influenciar a mudança. E se a ideia é mudar radicalmente, é preciso ter poder nos órgãos do Estado. E o Chega não se está a infiltrar em sítio nenhum, cara Ana Gomes. O Chega está a acolher cargos que são seus por direito, porque ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de 2025, que é uma coisa que eu sei que não agrada muito a Ana Gomes, mas enfim, o RNI ainda deve estar disponível por aí, por esse país fora. Os objetivos antidemocráticos, eu poderia, apontar o mesmo a um partido que celebra o aniversário de Lenin, por exemplo, como é o caso do PCP. Nós poderíamos estar aqui todos a dizer isso sobre o PCP. A única questão é que ninguém liga nada ao que o PCP diz e ao que o PCP faz, porque tem 3 deputados e daqui a uns tempos, se calhar, já não tem nenhum na Assembleia da República. E, portanto, este é o ponto principal e que é uma ideia que eu acho que é relevante. Não podemos continuar a fingir que André Ventura, à semelhança do que dizia também Sérgio Sousa Pinto, tem que carregar o peso da história às costas, mas o Rui Tavares, o Paulo Raimundo, a Mariana Mortágua não têm nada a dizer sobre o passado ideológico das suas ideias. Não têm nada a dizer sobre o assunto, obviamente, porque não lhes dá jeito. Mas o PCP ainda outro dia celebrou o aniversário de Lenin. Sobre isso ninguém disse nada. Eu acho que era importante estudar-se a Revolução Russa, estudar-se o que aconteceu à União Soviética sob a liderança de Lenin e depois sobre a liderança de Stalin e vermos a sangria que foi a liderança desse regime e os milhões de pessoas que morreram nas mãos desse regime. E, portanto, enfim, meus caros, as coisas são o que são. A antidemocracia só é para a direita porque a Ana Gomes não se importa de fazer coligações com quem celebra o aniversário de Lenin. Se for para chamar o PCP à pedra porque tem um bocadinho mais de votos, a Ana Gomes chama e não tem problema nenhum e chama com um sorriso na cara sem qualquer tipo de problema. Sobre a questão de André Ventura ser veneno e o Chega ser veneno e esta conversa toda, a Ana Gomes, vergonha na cara era o que lhe fazia falta. Eu acho que era importante que a Ana Gomes ganhasse um bocadinho de vergonha na cara, nomeadamente quando estamos a falar de um partido eleito pelos portugueses, que tem o segundo posto político e que devia efetivamente ter o seu lugar nos órgãos decisivos do Estado para poder tomar decisões com a legitimidade democrática que qualquer outro partido teria. E, portanto, preocupações com a democracia, Ana Gomes, tenha com os seus parceiros preferenciais de coligação, nomeadamente com aqueles que celebram o aniversário de Lenin. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.